Rádio Conexão FAGE. Boa tarde, ouvintes da Rádio Conexão FAGE, ou buenas tardes. E aí vocês vão entender bem o porquê desse tratamento em espanhol. E hoje a gente recebe o professor Márcio Fabiano para falar um pouco sobre cinema. E se engana quem acha que a gente vai falar sobre cinema brasileiro. A gente vai falar sobre cinema argentino. Boa tarde, Márcio. Buenas tardes, muchachos. Meu espanhol só tem isso mesmo e acabou-se, mas arrasou. Boa tarde, Nilton, querido aluno. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio FAGE, bombando. Muito bem. Boa tarde, vamos lá. Como eu falei para os ouvintes no início, a gente vai falar um pouco sobre cinema argentino. E eu começo dando introdução. O cinema argentino ele tem tido evolução durante os anos, né, esse Márcio? E tem se tornado destaque no cinema afora, no cinema internacional, mundial, enfim, com o ganho de vários prêmios, com grandes diretores sendo referência no cinema mundial. Então, eu começo perguntando o seguinte: quais as principais características do cinema argentino contemporâneo? Eu acho que a principal característica desse cinema novo argentino nos últimos 10 anos tem sido a inventividade, a criatividade e principalmente a falta de medo em explorar roteiros inusitados. Uma prova disso, Nilton, você e seus colegas tiveram há 15 dias atrás, quando assistiram o filme Relatos Selvagens, né? Quando você vai ver Relatos Selvagens concorreu ao Oscar 2014, quando você lê antes de ver as informações sobre Relatos Selvagens, você pensa uma coisa, quando você vai assistir o filme, você enlouquece como vocês enlouqueceram. Essa novidade, essa vontade de testar roteiros que fogem do comum, certo? Daquele começo, meio e fim que a gente está acostumado a ver na história do super-homem, uma história de amor, que o casal se separa no meio, tem alguma coisa e no final volta. Essa vontade de fazer um pouco diferente é que tem dado a ele muita graça e tem dado a ele muito gás e tem feito esse cinema argentino se destacar de uns 10 anos para cá, né? Vários filmes concorrendo ao Oscar. E por aí, inclusive, um filme deles ganhou o Oscar de melhor estrangeiro, O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme que eu já vi 2 vezes e eu aconselho a vocês assistirem 1, 2, 3 vezes. Para vocês do 6º período que estão trabalhando no roteiro, é uma aula, que vão ter RTVC no próximo semestre. Também é uma aula de como construir personagens, de como construir história. Dá um medo. E esse momento do cinema de evolução, do cinema argentino, alguns filmes são destaques, né, dessas últimas produções e criações. Quais você indica desse momento do cinema argentino? Quais são os melhores, se é que tem os melhores, mas se é que a gente pode listar alguns deles, mas quais você indica para quem está nos ouvindo e ficou curioso com essa sua já pequena introdução, sua pequena aula sobre o cinema argentino? Eu indico todos. Pega de 10 anos para cá, vai lá no Google, filmes argentinos de 2005 para 2015, você vai ver como é bacana. Mas olha, eu vou lhe falar especificamente de 3. Eu já falei de Relatos Selvagens, eu queria falar de Um Conto Chinês. Um Conto Chinês é uma história tão delicada, emocionante. É a história de um argentino e é interpretado pelo Ricardo Darín. O Ricardo Darín é uma espécie de Tony Ramos da Argentina. Aquele ator que todo mundo gosta, que todo mundo conhece, que aparece em todos os filmes. Mas ele é um ator extraordinário, um artista de muita expressão na sua arte. E Um Conto Chinês trata a história de um homem macambuzo, abusado, chato, mal amado na vida, certo? Que se vê às voltas com um visitante inusitado que apareceu por acaso, que é um chinês que não fala patavina de espanhol, e eles precisam se relacionar durante algum tempo. Aí, Nilton, onde eu falo que o cinema argentino trata alguns assuntos contemporâneos de maneira legal. Quando você vai ver, é uma história de 2 pessoas absolutamente diferentes. E o que é que está acontecendo no mundo? Os diferentes não estão conseguindo se falar, a gente não está conseguindo entender o que é o outro. Você imagina um chinês, pensa em você. Você é obrigado a ficar 3 semanas com um chinês em sua casa, certo? Você, por caridade, resolveu fazer isso, não consegue falar a língua dele, não consegue se entender, e no final, claro que eu não vou contar o filme, você descobre, então, não só a delicadeza do bruto, do mal-humorado, que se transforma com a delicadeza do chinês,
como você descobre a delicadeza da vida, que a gente não precisa ser tão amarrado. E isso num roteiro realmente muito divertido, um pouco fora do comum, né? E o outro filme, naturalmente, que eu vou falar, O Segredo, eu vou falar mais dois. O Segredo dos Seus Olhos, que é um suspense, que quando eu digo que é um suspense, que ele arrepia e machuca. Por que é que arrepia? Porque é uma história de suspense bem construída. Você não consegue, na primeira meia hora, entender quem é o culpado e no que é que aquilo vai dar. E machuca, mais uma vez, Nilton, porque a gente se vê às voltas com uma coisa tão humana que se chama o ódio. O ódio movido pela paixão. Quando a gente não é bem resolvido com nossas paixões, às vezes, ou você, como diz uma amiga minha, chora 3 semanas e depois vai se divertir, ou então você acaba fazendo uma besteira. O Segredo dos Seus Olhos, eu indico, é aula de cinema, é aula de roteiro, é aula de arte mesmo. E um outro filme que eu adoro mesmo, eu já vi 3 vezes, se chama 9 Rainhas. 9 Rainhas é um filme também muito interessante, que é um filme, é uma história de malandros, não é? Mas de malandros espertos argentinos, e que no final, se você estiver assistindo no seu notebook, baixar qualquer coisa, cuidado, que você dá uma raiva, dá uma vontade de bater no notebook e diz, mas por que eu não pensei nisso antes? Não é bom quando você termina o filme? Ué, por que eu não pensei nisso antes? Por isso que eu acho bacana. Isso, que ótimo. Dá para até, pelo seu conteúdo, pela a bagagem de cinema argentino, daria até para a gente fazer um programa só sobre cinema argentino, um dia inteiro, um encontro com o Márcio. Ainda ouvindo tanto. Que ótimo, então a gente vai ficar com a sugestão para a produção. Vamos. Mas continuando, Márcio, o programa e a entrevista, qual a diferença entre o cinema contemporâneo argentino e o brasileiro, e o que é que dá para a gente tirar dá para a gente aprender com os hermanos? Vou pela primeira pergunta, Nilton. Eu vou dizer, a diferença... Aliás, eu fiz uma pergunta semelhante ao ator pernambucano Irandir Santos, no ano passado, no Festival Vale Curtas, que eu recomendo a vocês todos estarem presentes lá em fevereiro, lá aqui em Petrolina de Juazeiro. O que é que acontece? Eu perguntei, Irandir, você acha que os nossos hermanos, os argentinos, eles criam roteiros melhores porque eles têm uma escola nacional de cinema? Buenos Aires tem uma, acho que Mendoza também, na província também tem outra. Ele disse que não, que acha que não, que roteiro não se aprende na escola, roteiro se aprende com muita leitura, roteiro se aprende com vivência, com emoção. Mas ele disse, de fato, é uma coisa que a gente precisa pensar, porque os roteiros dos últimos 10 anos dos filmes argentinos são sempre inéditos. Uma crítica que se faz, e que eu discordo em parte ao cinema brasileiro, é que nós estamos sempre tratando do mesmo assunto. Ou nós estamos tratando de favela, ou nós estamos tratando de violência, ou nós estamos tratando de abandono, de miséria social. Não é bem assim não. Isso daí é preguiça de quem não foi ver o que é que tem no cinema. E o próprio cinema pernambucano, que hoje é um dos cinemas mais instigantes do Brasil, da América Latina, o cinema pernambucano, que a gente tem que tirar o chapéu, são nossos vizinhos, são sertanejos como nós. É uma prova de que a capacidade de criar roteiros diferentes está aí. Você tem o filme Tatuagem, que o próprio Irandir atuou, que é um filme maravilhoso. Esse eu vi 4 vezes. Tatuagem, estou sempre cantando a música, não dá na Rádio da FAGE para cantar a música de Tatuagem, mas vai ver lá que vocês vão descobrir o porquê. Você tem Tatuagem, você tem um filme, Nilton, que a gente precisa ver junto, certo? Vamos ver se a gente acha um tempo nas férias ou nos próximos meses, que se chama A Cor dos Seus Olhos. A Cor dos Seus Olhos, que foi filmado, parte aqui em Petrolina, que é um filme moderníssimo, um tema contemporâneo, que é um personagem que não consegue entrar de novo nos Estados Unidos, e aí fala de humilhação, fala de colonialismo, fala de poderio econômico, fala tudo isso, é um filme incrível. Eu vim ver há 3 semanas atrás, há um mês atrás, seus colegas viram, 4 colegas da turma de vocês lá no Cine Raiz, e a gente sai meio assim, arrasado com o filme, mas cinema também, como vocês no Relato Selvagem saíram loucos.
né? Mas loucos de alegria de ver uma obra massa. Aí, em A Cor dos Seus Olhos, você sai um pouco deprimido. Então, essas diferenças, eu acho que, na minha opinião, está que o cinema argentino hoje cria roteiros mais inusitados. O Brasil está fazendo, o cinema brasileiro e principalmente o cinema pernambucano está conseguindo fazer isso, criar roteiros mais vamos dizer assim, eu não queria dizer diferentes, roteiros mais instigantes, né? Você tem A Cor dos Seus Olhos, você tem Tatuagem, você tem O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, que a gente não assistiu, mas que a gente viu muitos curtas deles em sala de aula, que começa a tratar de algumas coisas de maneira, com essa abordagem de cenas, de gravação, de cena, de trilha sonora, de personagens, de uma maneira mais instigante e que faz a gente refletir. Agora, um fato eu não sei, pode ser que seja um momento, né? A gente tem grandes momentos da música popular brasileira e por aí vai. Pode ser que os hermanos estejam no momento dele de cinema, mas que tem cada filme bacana, tem. A gente fica por aqui, até uma próxima Márcio, que a gente volta contigo sim, mas até uma próxima, cada ouvinte fiel. E é isso, Newton Júnior para a Rádio Conexão Fage.